Novas atualizações sobre gordura no fígado. Você tem o fígado gordo, chamada gordura no fígado? Nesse vídeo eu vou te falar tudo que tem de mais recente atualizado, os novos protocolos sobre gordura no fígado. É um assunto que eu abordo bastante aqui no meu canal, mas nesse vídeo eu vou pegar as atualizações, então eu vou te falar os 7 alimentos que você deve evitar se você tiver o fígado gordo e os 7 alimentos que você vai incluir na sua alimentação. Na verdade, são 7 grupos de alimentos. Eu não vou limitar a um só, porque senão ficaria um vídeo muito específico. Eu vou sempre falar de grupos, para vocês que perguntam sobre isso. Mas é muito importante que você preste muita atenção em tudo que eu vou falar aqui, porque é um conteúdo novo. Eu fiquei fazendo uma revisão na literatura, então tudo tem comprovação científica, o que é muito importante aqui no canal. Bom, vamos começar então com a lista dos 7 piores alimentos para gordura no fígado, depois eu vou falar os melhores. E também vou ir comentando, tecendo alguns comentários sobre o que mudou, o que nós pensávamos que era verdade, o que nós sabemos agora que é verdade, até o momento. Bom, o número 1 que você deve evitar, e esse aqui não mudou, mas tem um asterisco, que é sobre o açúcar. Do primeiro que você deve evitar. Então, carboidratos simples. O que são carboidratos simples? Uma tradução bem para todo mundo entender, carboidratos simples são açúcares. Quando eu falo isso, não é somente aquele açúcar que você coloca no café, o açúcar refinado, mas também açúcares como na farinha, pães, bolos, as tortas e a própria massa. Esses alimentos, quando você fizer a digestão, o corpo vai transformar isso em açúcar, mesmo que você não coma açúcar. Então, são alimentos que você deve ter um controle maior. O açúcar refinado, tirar totalmente, né? Não vai te fazer falta. Agora, esses outros alimentos, como pães, bolos, você até pode comer, mas tem que limitar muito a quantidade. Dê preferência para alimentos integrais, por exemplo, massa. Se for comer massa, come massa integral. Do ponto de vista calórico, não tem muita diferença. Eu tenho que falar aqui para você, porque nós sabemos que quem tem gordura no fígado também tem que controlar as calorias. Mas, do ponto de vista metabólico, isso tem uma diferença, porque as fibras acabam retardando a absorção. Então, o carboidrato que era simples, que ia fazer um pico de açúcar no sangue, agora você tem as fibras e tem uma melhor digestão. Você aproveita melhor essa alimentação e para quem tem gordura no fígado, isso é benéfico. Então, não precisa fazer uma restrição total, não é dieta cetogênica ou aquelas dietas que você não pode comer nada de carboidratos. Não, quem tem gordura no fígado, pelos novos estudos, o que nós vimos é que tem o benefício de você controlar a ingestão de açúcares, de carboidratos, controlar, não é zerar. Além de ter uma melhora no índice glicêmico, também está associado com diabetes, gordura no fígado, as doenças metabólicas, pressão alta, colesterol alto, triglicerídeos altos. Você também tem uma melhora nesses outros parâmetros. Número 2, e outro alimento que você vai evitar se tiver gordura no fígado, são os embutidos, como salame, presunto, copa, peito de peru, presunto de Parma. Eu sei que muitas pessoas vão falar que são alimentos gostosos. Porém, se você tiver gordura no fígado, você tem que saber que tem uma alta quantidade de sódio. Nós sabemos que a pressão alta está associada também com gordura no fígado. Isso, do ponto de vista metabólico, você tem que ter muita atenção. Além desses alimentos, tem muitos conservantes, como nitratos e nitritos, que já foram relacionados com o aumento do risco de câncer de intestino. E se você tiver gordura no fígado, você tem que excluir da sua alimentação. Assim como o açúcar simples, os embutidos também não vão fazer falta. Você tem que optar por alimentos mais nutritivos e com menos sódio. Vou explicar depois melhor isso na lista dos melhores. Porém, os embutidos, retire da sua alimentação, sugiro fortemente. E aí muitas pessoas vão falar,
Eu já sei, muitos comentários, quando eu abordo determinados assuntos, muitas pessoas vão falar assim, mas eu uma vez comi um salame e eu não tenho câncer de intestino. Sim, aqui eu estou falando de consumo de embutidos de rotina. 3 ou mais vezes por semana, você já tem esse aumento do risco de câncer e também uma piora metabólica, com aumento do sódio, você vai acabar excedendo as quantidades diárias de sódio se você comer muito embutido. Então, aqui eu não estou falando de um consumo isolado, você vai uma vez ou outra em uma reunião e aí só tem isso para comer. Não significa que você não vai nunca poder comer nada, mas não pode fazer parte da sua rotina, tá bom? Sugiro fortemente que você exclua os embutidos da sua alimentação por esse motivo que eu mencionei. E o número 3 são sobre as bebidas, sucos naturais, como suco de maçã, suco de uva, suco de laranja, refrigerantes também tem que ser excluídos, porque é uma caloria vazia. Você pega um açúcar simples e não tem nenhum benefício metabólico. Pelo contrário, é só o açúcar. Então tem que tirar da alimentação os refrigerantes. E se você tiver gordura no fígado, tem que ter uma atenção especial com os sucos. Hoje eu estava num restaurante e tinha o suco de maçã. E eu sempre gosto de conversar com o pessoal. Perguntei para quem fazia o suco, quantas maçãs vai nesse suco, num copo de 200 ml, um copo pequeno, 200 ml, você consegue facilmente tomar 2 copos. E ele me falou que para fazer esse suco, ele colocava em média 4 ou 5 maçãs. Olha só, se você toma 2 copos de suco, você está consumindo o açúcar de 10 maçãs. Então é muito significativo. Isso aqui é para você entender bem. O que eu falo sempre? Comer a fruta e não tomar o suco, mesmo que seja natural. Muitas pessoas vão alegar assim, mas é natural. Sim, só que daí você retira as fibras, você estava retirando a casca e fazendo só com açúcar da fruta. Vai aumentar o índice glicêmico e vai retirar boa parte dos benefícios por causa que está saindo a casca, tá bom? O mesmo vale para o suco de uva, acaba sendo ainda mais concentrado. Tem mais açúcar por porção, até mesmo mais açúcar do que muitos refrigerantes, olha só. Você sabia disso? Você achava que o suco integral natural não fazia mal? Se você tiver alguma condição, como diabetes ou gordura no fígado, você tem que evitar esse tipo de bebida, tá bom? Agora, se você não tem nenhum problema metabólico, por exemplo, tomar uma vez ou outra um suco de laranja, por exemplo, não vai causar todo esse estrago, não vai causar nenhuma doença. Mas quem já tem gordura no fígado tem que evitar. Estou falando nesse vídeo aqui para as pessoas que têm o fígado gordo. Então você tem que ter um cuidado especial com os sucos naturais, achocolatados, bebidas adoçadas, refrigerantes. Tem que cuidar, É uma medida fácil e você consegue evitar boa parte do açúcar. Nós sabemos que tem que restringir o açúcar, vocês viram que não é zerar, mas restringir o açúcar. Se você fizer isso, você vai ver que vai ter um resultado muito melhor na parte metabólica, tá bom? Número 4, e outro alimento que você vai evitar se tiver gordura no fígado, esse aqui também, se possível, excluir, que são os alimentos ultraprocessados, como lasanha de caixinha, aquela que você compra pronta no supermercado, hambúrguer de caixinha, pizza também de caixinha congelada, macarrão instantâneo. Porque esses alimentos, além do alto teor de sódio e de carboidratos, também uma dieta rica em ultraprocessados já foi relacionada, as dietas foram relacionadas com o aumento da incidência da frequência de gordura no fígado. Então tem que ter muito cuidado com esses alimentos. Se você for comer um hambúrguer, faça um hambúrguer artesanal, compra carne, compra os ingredientes e faça na sua casa. Vai ser muito mais saudável do que você comprar aqueles hambúrgueres que vêm congelados no supermercado de caixinha, tá bom? Então, eu sempre sou contra essas restrições absurdas aqui, você nunca na vida poder comer mais um alimento,
Mas esses alimentos aqui, eu sugiro que você troque. Se você fizer questão mesmo de comer um hambúrguer, então faça em casa. Vai ser muito mais saudável, você consegue controlar os ingredientes. E aí tem um alimento mais saudável, mais nutritivo, com menos conservantes, que é muito melhor para quem tem gordura no fígado. E o número 5, outro tipo de alimento que você tem que ter muito cuidado se você tiver gordura no fígado, que é com os molhos. Se você gosta de comer salada, saiba que isso é benéfico para quem tem gordura no fígado. Só que se você adicionar molhos gordurosos, como molho de queijo ou molho da salada Caesar, você já ouviu falar? Você já comeu? Você gosta? Então, esse molho tem muita gordura, é muito calórico. E na hora da salada, nós não queremos gorduras, nós não queremos calorias, nós queremos nutrientes, minerais, vitaminas, fibras, vão melhorar a sua absorção. Nós não queremos gorduras saturadas, muitas calorias. Então, evite molhos na salada. Só isso já vai fazer um bem enorme para a sua saúde, porque você vai fazer da salada realmente uma hora, uma refeição muito saudável. Eu sempre defendo muito aqui a salada, mas tem que cuidar com os molhos, porque muitas pessoas colocam achando que estão fazendo um bem, né? Não, é salada, daí não vai fazer mal. E não é bem assim. Outro ponto que eu queria destacar aqui são os molhos como maionese, que também é muito calórico, mas também ketchup, mostarda, porque tem um tipo de açúcar simples que vai aumentar o seu açúcar no sangue. Se você tiver gordura no fígado, você tem que cuidar. Eu sei que tem alguns ketchups, maioneses, que não tem conservantes. Até às vezes vem escrito no rótulo, sem conservantes. Porém, tem o açúcar simples que eu mencionei. Tá bom? Se você tiver gordura no fígado, tem que ter cuidado com esse tipo de açúcar, nós já vimos aqui. Número 6. E esse aqui também, se você tiver gordura no fígado, eu sugiro que você exclua. São bebidas alcoólicas. Existe uma discussão muito grande sobre o problema no fígado e bebidas alcoólicas. Muitos especialistas defendem que até uma dose de bebida alcoólica por dia não iria prejudicar o fígado. E os estudos realmente mostram que isso é verdade. Só que se você já tiver algum problema no fígado, como gordura no fígado, eu sugiro fortemente que você exclua totalmente o álcool, que você corte o álcool da sua alimentação, do seu dia a dia. Porque conhecendo os efeitos do álcool no metabolismo, como médico endocrinologista, eu sei que para quem tem gordura no fígado, o consumo de bebidas alcoólicas não será benéfico. Então eu sugiro que você exclua. Por mais que tenha, né, essa outra recomendação para quem não tem nenhum tipo de problema no fígado, tá bom? Isso sim é verdade. Inclusive, para esse grupo que não tem nenhum tipo de doença metabólica, doença do fígado, como algumas bebidas alcoólicas, como o vinho, tem um potencial anti-inflamatório, se consumida até uma dose por dia, pode até ser benéfico do ponto de vista cardiovascular. Mas aí é outra história, tá bom? Para você que está cuidando do metabolismo, tem gordura no fígado, é zero álcool, vai por mim que você vai estar fazendo um bem para a sua saúde, tá bom? Eu sugiro que você exclua as bebidas alcoólicas da sua alimentação, da sua rotina. Espero que elas não façam parte, mas se fizerem, então evite totalmente. Meu número 7, e outro alimento aqui também, que eu sugiro que você tenha muito cuidado e, se possível, você exclua da sua alimentação, são as gorduras para preparar os alimentos, como a banha de porco, óleo de coco. Por quê? Porque são ricos em gorduras saturadas. E tem muitos vídeos falando, eu sei, que a gordura saturada não vai prejudicar a sua saúde. Quando, na verdade, nós já sabemos que o excesso de gordura saturada, claro, sempre o excesso, um pouco de gordura saturada não vai entupir nenhuma artéria. Até porque, para isso acontecer, nós precisamos de uma inflamação corporal, chamado estresse oxidativo. Aí sim as placas de gordura acabam se aderindo nas artérias e aí que nós temos um problema. Só que o excesso de gordura saturada pode piorar esse processo. Então, não vai nessa conversa que gordura saturada em excesso não prejudica a sua saúde, que você pode comer gordura animal sem nenhum tipo de problema. Isso é mentira, tá bom? As novas atualizações já mostram de maneira bem clara isso, que o aumento do colesterol ruim, o aumento do LDL
pode prejudicar e aumentar o seu risco cardiovascular. Assim como o colesterol normal é fundamental para a sua saúde. Nós precisamos de colesterol. Então isso também é verdade. Eu sempre estou dando os 2 pontos aqui. Nós precisamos do colesterol para a produção de hormônios, vitamina D, testosterona, cortisol, que é fundamental para a nossa vida, para a membrana das células. Então, o colesterol é sim benéfico, porém o excesso faz mal. E se você consumir banha de porco, preparar os alimentos, muitas vezes você vai estar ingerindo um excesso de gorduras saturadas que vão piorar esse processo. E o óleo de coco também é uma gordura vegetal, mas tem muitas gorduras saturadas. E quais são os melhores alimentos para quem tem gordura no fígado? Aqueles alimentos que você vai incluir na sua alimentação. Os alimentos que podem te ajudar nesse processo. Bom, são 7 grupos. E o grupo número 1 são as frutas. Principalmente as frutas com baixo índice glicêmico. Aquelas frutas que quando você ingeri-las, não vão aumentar tanto os níveis de açúcar no sangue. Isso, do ponto de vista metabólico, é muito benéfico. Quais são essas frutas? Maçã, ameixa, laranja com bagaço, frutas vermelhas como cereja, framboesa, goiaba, outras frutas que também podem te ajudar. Abacate, por exemplo, tem gorduras boas. Diferente da gordura do óleo de coco, que eu mencionei antes, o abacate tem um tipo de gordura que pode melhorar o colesterol bom, então é benéfico para a sua saúde. Então tem várias frutas que podem te ajudar nesse processo. Não precisa ter medo das frutas. A frutose dessas frutas não vai te prejudicar. O que prejudica é o excesso de frutose. Então se você comer uma maçã com casca, você vai ter todos os benefícios. Inclusive a maçã também tem a pectina, que atualmente está sendo muito estudada pelos benefícios até mesmo em melhorar o colesterol. Vocês viram que o colesterol é importante? Então a maçã pode te ajudar nesse processo junto com as outras frutas que eu mencionei. O morango também é muito bom. Antocianina também está cada vez mais em alta. E o número 2, que também pode te ajudar nesse processo, são as fibras, como chia, linhaça, semente de girassol, semente de abóbora. E aqui nós temos uma mudança importante. Se as fibras já eram uma indicação para quem tem gordura no fígado, por melhorar esse processo de digestão, de absorção dos alimentos, agora essa ingestão acabou aumentando um pouco. As novas recomendações sugerem um consumo diário de 35 gramas de fibras por dia. Isso não somente de chia, por exemplo, se você gostar, mas ao total, né? Incluindo as frutas, incluindo os legumes que você vai ingerir. Mas é importante mencionar esse número. Qual é o consumo médio nos Estados Unidos? Nós temos os dados. 15 gramas de fibra por dia. Olha só, menos da metade. As doenças metabólicas começam a aparecer, né? Com baixo consumo de fibras e com alto consumo de açúcar simples. Então, nós temos que melhorar essa relação e adicionar alimentos mais saudáveis. E as fibras também são uma opção para você conseguir melhorar isso. Vocês viram que eu falei dos pães? Opte por pão integral, que tem grãos, que tem fibras. Então, esse consumo é o consumo de todos os alimentos, mas se você adicionar, eu sempre gosto de colocar as sementes de chia no iogurte, por exemplo. Coloco numa fruta, no mamão. Mamão é excelente também para quem tem gordura no fígado. Coloca um pouquinho de chia e fica ainda melhor, tá bom? Então, sugiro fortemente que você adicione fibras na sua alimentação, nessa quantidade que eu mencionei. O número 3 são os legumes, os vegetais, como pepino, rúcula, alface, as folhas verdes escuras, estão sendo estudadas também pela melhora do metabolismo. Chuchu, outro vídeo eu falei sobre o chuchu, muitos falaram que o chuchu não tinha gosto de nada, muitas pessoas me xingaram nos comentários porque eu falei do chuchu. Quem mais gosta de chuchu? Escreve aqui qual é o vegetal que você mais gosta. Mas, não somente chuchu, mas como o pepino, rabanete, agrião. São vários alimentos vegetais que você pode adicionar. E você pode escolher qual é o vegetal que você mais gosta, porque tem muitos nutrientes, poucas calorias. Isso vai ajudar do ponto de vista metabólico. Também vai te saciar mais. Por exemplo, eu sempre gosto de comer alface com tomate antes das refeições.
né? E coloco um pouco de cebola também, depois eu vou falar mais sobre a cebola, mas isso me dá uma saciedade muito maior, né? É um alimento que tem um alto volume com poucas calorias, o alface, por exemplo. Então isso vai te dar uma saciedade muito grande, vai te impedir de fazer um excesso de calorias depois, quando você for comer de fato a refeição, tá bom? Então os legumes, esse que eu mencionei, tem que adicionar na sua alimentação. Claro, tem um ou outro legumes ou vegetal que você vai ter que ter um cuidado maior, como o milho, por exemplo, porque tem um teor de açúcar, de amido maior. Nós sabemos que o amido, você faz digestão e transforma ele em açúcar. Então, o milho, por exemplo, batatas, não que as batatas sejam proibidas, mas tem que ter um cuidado, tá bom? Opte por vegetais, esses que eu falei, que tem uma menor quantidade de açúcar, de carboidratos ou de amido, tá bom? Bom, número 4, alimentos que têm um potencial anti-inflamatório. Eu quero uma atenção especial aqui, porque isso é muito importante. Tem estudos que mostram que até 3 xícaras de café coado por dia podem melhorar alguns parâmetros de quem tem gordura no fígado, principalmente quem tem a inflamação por gordura no fígado. Pode melhorar até mesmo marcadores de sangue. Então, olha só que importante. Nós não sabemos exatamente por qual o nutriente do café, por qual substância que nós temos esse benefício. Alguns estudos falam que é pelo potencial anti-inflamatório. Tem polifenóis, tem tocoferol, vitamina E, e também tem os benefícios da cafeína, que nós já conhecemos no nosso corpo. Mas o café é muito saudável. O chá verde também é outra bebida que tem um potencial grande anti-inflamatório. Aqui eu estou falando de tomar o chá verde e não de tomar cápsulas de chá verde. Isso aqui pode ser até perigoso para o fígado, tá bom? Então não tome suplementos de chá verde, mas tomar o chá verde pode ser benéfico. Não tem tantos estudos quanto o café. Vocês viram que eu falei do café? Esse aqui sim tem estudos. Agora, os novos estudos do chá verde não foram tão conclusivos assim. Estou fazendo um vídeo de atualização, então eu tenho que passar isso para vocês. Mas nós suspeitamos pelo potencial anti-inflamatório. Quais são outros alimentos? Cebola, alho, também tem estudos, cúrcuma, o açafrão da terra, quem gosta, gengibre, pimenta. Eu gosto muito de pimenta. E vocês? Qual pimenta que você gosta? Eu usava a pimenta mais forte do mundo, mas agora meus filhos, é perigoso ter esse tipo de pimenta que é tão forte assim. Então eu parei um pouco de consumir, agora eu estou consumindo a pimenta malagueta mesmo, que é bem mais tranquila. Quem já comeu a pimenta mais forte do mundo sabe isso, que é a Carolina Reaper. Você já provou? Então tenha muito cuidado se você tiver crianças em casa, que realmente é bem forte. Tem que gostar muito mesmo, bom? Mas as pimentas têm a capsaicina, que é o princípio ativo. Tem muitos estudos, né, com o potencial anti-inflamatório. Outros alimentos, como o cacau, o chocolate amargo, por exemplo, até 30 gramas por dia de cacau, porque tem flavonoides, polifenóis também, tem potencial anti-inflamatório. Inclusive tem estudos que essa dose de cacau que eu mencionei pode melhorar até mesmo a pressão alta. Quando eu falo que o café pode ajudar quem tem gordura no fígado, o cacau pode melhorar quem tem pressão alta, eu não estou falando que vai curar, tá bom? Senão era muito fácil, era só tomar café e ninguém tinha gordura no fígado. Mas não, são alimentos que podem ajudar junto com os outros alimentos, com as outras medidas que você vai fazer, pode melhorar a sua saúde. Combinado? Então não vamos entender o vídeo de forma errada, mas sim alimentos que tenham potencial de ajudar junto com outras medidas. E o número 5, fundamental, por mais que não seja um alimento, eu fiz questão de colocar nessa lista dos melhores, que é sobre a hidratação. Conversando e também na prática, quando eu atendi os pacientes na emergência, eu via que a grande maioria não se hidrata da forma correta, com a quantidade de líquido que precisa por dia. E por que é tão importante você ingerir essa quantidade? Porque muitas vezes o nosso cérebro confunde o estímulo da fome com o estímulo da sede. E você acaba comendo mais só por estar um pouco desidratado. Também porque o seu corpo funciona melhor. Então qual seria essa medida? Eu vou te passar 2 medidas aqui. A primeira é 30 ml por quilo de peso. Isso por dia você vai dividir durante o dia. E a outra medida é para quem está nos Estados Unidos, para quem está na Inglaterra, alguns países que utilizam uma outra unidade de medida,
aí seria o equivalente a 0,5 onças por libra de peso corporal, tá bom? Aí só fazer esse cálculo pelo peso que você tem. Eu, por exemplo, como tenho 100 quilos, muitas pessoas perguntam sobre o meu peso, né? Só que eu tenho 1,86 e eu também faço academia, tá bom? Então não é somente o peso que conta. Então eu tenho que tomar em média ali 30 versus 100, em média 3 litros de água por dia, isso dividido durante o dia. Então é uma meta bem fácil de conseguir, só que muitas pessoas acabam não fazendo, tá bom? Então tem que dar uma atenção especial para a hidratação. E o número 6, e esse aqui tem que entrar na lista dos melhores, que é o azeite de oliva. O azeite de oliva é um alimento que tem gorduras boas e que tem um potencial anti-inflamatório, que pode ajudar quem tem gordura no fígado. Então, em vez de usar banha de porco, usa azeite de oliva. Muitas pessoas ficam preocupadas que o azeite de oliva não pode ser aquecido, por causa do ponto de fumaça, que ele perderia as propriedades. Só que isso não vai acontecer no fogão da sua casa, por exemplo. Tá bom? Você não vai conseguir chegar em temperaturas altíssimas a ponto de atingir o ponto de fumaça do azeite de oliva. Então pode usar azeite de oliva para refogar os legumes. Qual que é a questão? Como é um alimento calórico, você tem que cuidar com a quantidade. Para você ter esses benefícios metabólicos cardiovasculares, 7 ml por dia de azeite de oliva seria uma quantidade suficiente, uma quantidade ok, que você não iria ingerir um excesso de calorias e teria os benefícios metabólicos. Eu gosto muito de utilizar azeite de oliva. E o número 7, não poderia faltar na lista dos melhores alimentos para quem tem gordura no fígado, são as proteínas magras, como os ovos. E você não precisa tirar a gema. Você pode comer até 1 ou 2 ovos com a clara, que tem as proteínas, mas a gema também é importante. Tem vitaminas do complexo B, por exemplo, tem colina, que é importante para a sua memória, tem luteína para a sua visão. Então, você só vai ter que tirar a gema se você comer muitos ovos por dia. Esse pessoal aí que faz academia para competição, come muitos e muitos ovos, aí sim você vai precisar ter um cuidado com a gema. Agora, consumo moderado, 1 até 2 ovos por dia, é benéfico para a saúde. Outras proteínas, como os peixes, e aqui eu não estou falando somente dos peixes que têm ômega 3, como salmão e sardinha, que são benéficos para a saúde, mas o peixe que você tiver acesso, porque é uma fonte de proteína magra. Carne de frango também pode ajudar nesse processo que melhora o seu metabolismo.